Senhor. Bom dia! Amém. Podemos assentar. Gostaria primeiramente de agradecer ao Senhor por permitir estar aqui. Queria agradecer também aos nossos pastores por esse grande desafio, né? E fiquei muito feliz quando o apóstolo enviou a mensagem, né, dizendo se eu podia dar o estudo, e estou aqui. E eu quero nessa manhã que vocês se permitam, né? Na semana passada nós já iniciamos com os fundamentos da fé e hoje nós vamos continuar, né? Conhecendo no conhecimento, aprendendo né, mais do Senhor. E nós vamos para a lição 2, onde ele fala que a salvação que alcança o arrependimento que transforma. Alguém lembra do que foi falado na semana passada? O que foi falado na semana passada? Sobre a fé, não é isso? E na semana passada nós falamos, né, que a fé bíblica é confiar a ponto de obedecer. E aí a evangelista Daiane, ela até citou um exemplo que quando nós construímos, né, para construir alguma coisa, por exemplo, uma casa, nós precisamos fazer o quê? Cavar, né, as sapatas, não é isso? Quem entende de obra aí, cava-se as sapatas, e aí ela tem que ter uma profundidade, porque se você colocar ele de uma forma rasa, o que vai acontecer com a casa depois? Vai cair. Então, é assim a nossa fé. A nossa fé ela tem que estar alicerçada. E alicerçada onde? Na palavra de Deus. E fé não é apenas acreditar intelectualmente, né, em Deus, mas confiar de uma tal forma que isso gera uma obediência prática. Ela não é de uma forma, vou ter que ir lá fazer alguma coisa. Não. Você vai obedecer de uma forma tão simplória que você vai fazer as coisas com mais zelo. Então, não basta dizer que eu creio em Deus. É como confiar numa ponte que atravessa. Vamos supor, passou lá, tem algumas pontes que ela dá umas assim, né, dá umas tremedeiras, né, maiores, mas às vezes é necessário porque ela precisa, né, que no calor ela expande, então ela precisa ter ali um espaço. Mas você sente ela tremer, mas você passa pela ponte, não passa? Que você quer chegar lá do outro lado. Então, a fé é isso. Você vai atravessar essa ponte e você vai ter a certeza que você vai chegar lá do outro lado. E aí, é muito engraçado, porque quando você olha para trás, fala assim, nossa, é igual passar pela ponte Rio-Niterói. Alguém tem medo de passar naquela ponte? Aquela ponte ali é desesperadora, mas você tem confiança de que você vai chegar lá do outro lado. E você chega, fala assim, ufa, cheguei. Então, hoje, nós vamos saber, quero fazer uma pergunta a vocês. Qual é a primeira obediência do Evangelho? Qual é a primeira obediência do Evangelho? Alguém pode chutar, não? Falar, comentar? Fala aí. Vai, tem a cola lá, vai. Pode. Vai, MT, vai. Oi? Arrepender e crer em Jesus. E o que é um arrependimento? Arrependimento é uma mudança de direção. Vamos supor, você decide, né, uma pessoa que decide parar para justificar suas falhas, vamos supor, e começa a confessar e transforma em Cristo, vamos supor. A pessoa, ela falha, né? Mas só que ela percebe que essa falha ela está causando mal. Isso daí não vem um crescimento nenhum nela. Tá? E aí, nessa justificação, ela começa a
perceber em Cristo, porque só em Cristo a gente consegue perceber que nós estamos falhos, que nós estamos tendo uma direção errada. Então, a partir do momento que nós vemos que nós temos essas falhas, a gente começa a se arrepender. É igual aquele pecadinho que a gente fala que é de estimação, né? A gente fala assim, esse pecadinho aqui não tem nada a ver. Deixa ele aqui, né? Só que tem uma hora que esse pecado, ele vai dominar tanto você, que você, quando perceber, ele já está gigantesco na sua vida. E aí, a gente tem que lembrar de quem é o nosso Senhor. E aí a gente tem que saber que só através do arrependimento, né, dos nossos pecados, que nós chegamos ao Senhor Jesus Cristo, né? E eu achei muito interessante, eu fiquei bastante assim, meditando, que no estudo ele vem falando que o fundamento, ele não é uma teoria, ele é uma estrada. Eu fiquei pensando, eu falei assim, uma estrada. Estradas têm buraco? Se for em São João, tem muitos buracos. Tem curvas, não tem? Só que conforme você vai caminhando nessa estrada, a gente vai percebendo ao longo do caminho que a gente vai aprendendo. Não tem quando você fala assim, para uma tal pessoa, fala assim, eu quero chegar lá em Caxias. Fala assim, mas eu conheço uma rota excelente. É só você pegar a rua tal, que você vira, que não sei o quê. Porque a tal rua, ela não é tão esburacada. Porque a tal rua, ela te dá mais um acesso. Porque tal rua, ela te leva a chegar mais rápido a tal lugar. E o fundamento, ele não pode ser só de teoria. Eu posso falar para vocês, você pega aqui a Euclides da Cunha, se você for lá para o Vilar, pega a Euclides da Cunha, entra ali na Avenida Comendador Teles, que aí você vira à direita, e depois você vira à esquerda, e depois você vira à direita, para você chegar lá na Flores. Eu poderia te dar uma teoria, mas só a prática que vai te dizer o que é o certo. O Evangelho também é assim. Ele não é um conjunto só de ideias. Ele é um caminho, ele tem uma verdade, ele é uma vida em prática. Se você não pratica, logo você não tem, né, o que dizer. Até mesmo porque no Evangelho, às vezes só na questão de... Como é que se diz? Fugiu aqui. Só o conhecimento te deixa muito superficial. O Espírito Santo, ele quer que você mergulhe nele. Ele quer que você tenha um relacionamento com ele. A partir do momento que você aceitou a Jesus, você está dizendo que você está disposto a aprender, a conhecer mais da face dele. Então, está lá escrito, né? Eu não coloquei para a mídia, mas não precisa abrir, tá? É só a parte aqui. Lá em João 14,6 está assim, ele é o caminho real... Não, perdão, falei errado, desculpa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso exemplo cotidiano, vamos supor, um perdão. O perdão é uma teoria, correto? Perdoar é fácil? Perdoar não é nada fácil. Ainda mais de alguém que você tem uma proximidade assim, tanto. E aí... Mas só que lembra quando eu falei que o fundamento, ele não é uma teoria, ele é uma estrada? O perdão, ele gera uma... Perdoar alguém, ele que te feriu, é uma estrada. Por quê? Você tem que, ao longo desse caminho, ir perdoando a pessoa, por mais que ela tenha te ferido. E aí, viver no Evangelho é andar nele e não apenas estudá-lo. Então, será fácil a nossa jornada? Não, não será fácil. Mas nós temos um Cristo aonde nós se baseamos nele. Então,
o primeiro passo da obediência, ele tem dois extremos, né? Aonde que está ali. Uns tentam merecer a salvação com esforço, outros banalizam dizendo, Deus é amor, então, tanto faz, né? Não tem aquele coisa que estão falando, fazem assim, Então, tentar merecer a salvação com esforços é um erro. Por quê? Pensar que boas obras, disciplina ou religiosidade pode comprar o favor de Deus. Isso compra Deus? Isso gera, né, a pessoa que tenta, né, merecer a salvação, isso gera um orgulho espiritual e acaba frustrando, porque ninguém consegue cumprir perfeitamente. Então, se alguém que acredita que só será aceito por Deus se nunca falhar, se orar X hora por dia, eu fizer a caridade constantemente, eu vou ser salvo. A salvação vem por meio disso? Então, lá em Efésios, no capítulo 2, dos versículos 8 e 9, está assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não precisamos mostrar nada a ninguém. As nossas obras que são feitas, né, posteriormente. O Senhor, essa é uma consequência da nossa salvação. Eu lembro de quando entrei, né, nós entramos na igreja, nós temos 10, tem 11 ou 12 anos. Tem mais? Gente, eu esqueci a idade que nós estamos aqui, mas tem aproximadamente isso. A nossa igreja era pequena e aquilo ali me chamou muita atenção. Por quê? A unidade da igreja. Eu vinha de uma igreja grande, e essa igreja grande, eu entrava e saía, e só entrava e saía. Sentava e saía. Então, assim, quando nós chegamos aqui, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia na outra igreja, que era servir apoio, cozinha, fechar a igreja, né, limpar, organizar. Eu tinha prazer, eu tenho prazer, sabe, de você se sentir útil na casa do Senhor. Eu falei assim, caramba, eu estou fazendo alguma coisa, sabe, de ter alegria, e eu não tenho essa alegria de fazer, hoje não tão constante, mas, sabe, aquele primeiro amor, quando a pessoa aceita Jesus, eu quero fazer isso, aí eu quero ajeitar isso aqui, ó, sabe, não, deixa que eu faço, aí a pessoa, não, calma, né, aí dá aquele freada, porque senão vai senão vai demais, mas assim, nós temos que fazer as coisas para Deus, né, com excelência. E não fazer porque nós vamos ser salvos. Não, não é isso. A obra, ela é uma consequência. Depois, a gente vai entender mais isso. E a outra parte é banalizar a salvação, dizendo, Deus é amor, então tanto faz. Então, o erro está em reduzir o amor de Deus à permissividade, como ele se ignorasse o pecado. Eu posso continuar pecando. Deus não está nem aí para o meu pecado. Eu vou continuar pecando. Fulano não está vendo. Eu vou continuar fazendo. Que mal tem um? Não tem. Então, assim, a banalização, ela não existe, não pode ser. Então, quando a gente banaliza, gera uma indiferença espiritual. Não tem como você colocar uma capa, porque uma hora a conta vai chegar, e você pode até colocar uma capa e dizer, está tudo bem, falar em línguas, ser emocionado, e aí você ser indiferente espiritual. E aí quando você põe um pezinho do portão para fora, você volta à pessoa que você era.
O Espírito Santo, ele está se agradando disso? Então, alguém que pratica as coisas erradas, mentira, vício, desonestidade, Deus entende, Ele ama mesmo assim, então eu vou continuar fazendo. Então, nós temos uma resposta bíblica para isso. Lá em Romanos 6, do 1 ao 2, está assim: continuaremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Então, o caminho do Evangelho, ele corta para esses dois extremos. Não é esforço humano, eu não faço força para merecer a salvação, porque Cristo já fez tudo, e fez aonde? Lá na cruz. Então, não é banalização, porque a graça verdadeira transforma a vida. Transforma. É lindo de ver pessoas que chegaram aqui destruídas e hoje está completamente diferente. Sabe, servindo a obra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor, Ele planejou para ele, entendeu o propósito dEle nas nossas vidas. Então, nós precisamos nos permitir. Nós fomos salvos, sim, mas a gente precisa se permitir. O Senhor, Ele não quer algo superficial de nós. E aí, nós temos o primeiro tópico, que ele vem falando, porque eu preciso ser salvo. Coloca aí o Romanos 3, por favor. Romanos 3, do 21 ao 26. Eu vou falar o ímpar, vocês falem um par, tá? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, o pecado não é apenas errar, uma regra, mas colocar o eu no trono. Todo mundo está com celular? Tá? Nesse momento, você pode pegar o seu celular, abre na câmera, na parte frontal, abre aí a câmera. Foi? Foi? Abriram? O que vocês estão vendo? A cara está inchada. Vocês estão se vendo? Quantas vezes vocês se colocam no trono e não o Senhor? Quantas vezes nos colocamos no trono e não o Senhor? Podem fechar a câmera. O problema não é só o comportamento, mas o rumo da vida. Os sentimentos, né, de culpa, vazio, escravidões de pecados, né, aquilo que não provém do Senhor, aquilo que não nos enche.
Às vezes colocamos uma capa e dizemos assim, eu vou estar em um lugar, mas você está vazio. E externamente, nós temos relacionamentos quebrados, escolhas destrutivas, rumo sem propósito. Uma pessoa que parece corretamente, socialmente, mas ela vive dominada de orgulho. Fui eu que fiz. Eu. Está dominado pelo eu do trono. E cadê o Senhor? Isso mostra que estamos fora da ordem, né, do Senhor. A ansiedade, né? O Senhor, ele vem falando para a gente lançar a nossa ansiedade. E aí a gente se preocupa com o quê? Com o futuro, né? E aí a gente esquece quem é o nosso Senhor. Os jovens, né, que estão acelerados, né, pensando no futuro, no que eu vou fazer, e está preocupado. Não só o jovem, mas acho que a sociedade hoje, ela vive nessa ansiedade de querer que as coisas aconteçam de uma tal forma que esquece quem é o Senhor da vida delas. Posso eu esquecer do filho? E eu lembro do tempo, né, que nós estamos, na época que o Jonathan estava desempregado, e a gente viu tanta provisão do Senhor. Eu acho que é o momento que a gente mais, assim, o Senhor, ele provê em todo momento, mas é quando a gente está sensível que a gente começa a perceber o quanto o Senhor, ele vai, sabe, nos detalhes, porque quando está tudo muito bem, você não percebe o que o Senhor, ele está fazendo. Você percebe as coisas grandiosas, mas as pequenas. E eu lembro das situações assim, que a gente fala assim, poxa, como é que a gente vai fazer isso? Aí surgia. Como é que a gente vai fazer isso? Surgia. E a última foi a outra escola que eu trabalho. Não botei currículo. A escola só veio. E eu nem esperava, eu contei até esse testemunho, eu nem esperava estar aonde eu estou. Mas o Senhor, ele me falou que eu só estaria ali para cumprir o propósito dele, que era abençoar aqueles jovens que estão ali. E eu pegar a turma de ensino médio que eu nunca peguei na minha vida. E aí foi até engraçado ano passado que o filho da dona pegou e falou assim, nossa, mas você se dá tão bem com eles. Eu falei assim, é pela graça de Deus. E também que eu estou acostumada também a lidar com jovens, né, da igreja. Eu lidero a célula da minha casa, né, que são de jovens, né, jovem casados, aquela mistura. Então, já estou acostumada. Então, assim, eu vejo o Senhor tão poderosamente naquele lugar, sabe? Até comentei com o Jonathan de situações mesmo de aluno desabafar. Eu dei um assunto e esse assunto foi como se tivesse tirado um nó da vida dele. E ele começou a falar, eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Acho que ele tem que ir para o Renovo. Que não tem como. Eu falei assim, como é que eu vou fazer algo de desligamento aqui? Eu não tenho como fazer. E eu falei assim, Senhor, me orienta. E ali naquele momento, me compadeci dele, porque nós somos assim. Nós temos que ajudar uns aos outros. Somos salvos. Então, cabe a você também ajudar ao próximo. Porque o próximo, ele pode não saber tanto quanto você, sabe? E o nosso maior testemunho é aquele que é dito na prática. Ele sabe que eu sou evangélica. Daquela escola ali, só 3.
evangélicos, de professores. E a gente, assim, percebe um ambiente espiritual muito pesado, muito pesado. E eu oro ao Senhor, falei assim, Senhor, que seja a tua mão, que eu consiga alcançar outras vidas, sabe? E você saber que aquelas vidas, elas estão ali dispostas a te escutar. Então, a gente precisa fazer com que essas pessoas, elas enxerguem que elas precisam sair desse cativeiro. Que cativeiro que ainda prende. Tem coisas que o Senhor, Ele já falou para você fazer e você não faz. Em Efésios 2, o versículo 8 ao 10, ele está assim. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios, na carne e chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Eita, peraí. Era até o 10 só. Volta lá no 8, por favor. Isso. Deixa aí, a gente vai até o 10. Vou repetir, tá? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e não é falta de religião, mas é falta da presença de Deus, é a falta de vida de Deus. Alguém que frequenta culto conhece as tradições. A gente pode entrar, sair, a gente conhece tudo. Vai acontecer isso, aquilo. Esse momento vai acontecer isso daqui. Mas se a gente não conhece, se nós estamos com vazio no nosso coração, nós só teremos mais um culto. Os nossos pastores e todos os ministros que aqui estão, né, ministrando, falam que nós somos as brasas. Nós chegamos aqui para poder o quê? Juntar e incendiar. E a gente precisa assim, sabe? Um mover é um... Não é isso. Nós precisamos tirar esse vazio e transformar, porque você tem vida. Você tem vida. Então, esse vazio, ele tem que ser preenchido pelo Espírito Santo. Através do quê? Da oração, da busca, do momento da palavra. Então, isso vai ser transformado. Não tem como você só se alimentar daquilo que é pregado aqui no altar. Ou na célula. Não. Sabe aquele relacionamento de amigos, que sabe os amigos que sabem de tudo? Não, porque fulano não gosta de caramelo, porque ele não gosta, nem adianta dar essa bala de caramelo, porque ele não gosta, ele só gosta de amendoim. O Senhor, Ele quer um tipo de relacionamento desse. E você vai buscar como? Você vai ter como? A partir do momento que você tem um relacionamento com Ele de busca incessantemente. Nós estamos no ano, né, de conectados aos céus. Como é que você quer se conectar ao céu se você não busca? Nós
nós temos aqui que o diagnóstico não é para humilhar, mas para curar. É ferida, sabe aquela ferida aberta? Ano passado eu caí, doeu muito. Foi horrível, não sei como é que eu caí. Só sei que eu ralei meu joelho e doeu a beça. Dei graças a Deus que eu não quebrei minha perna. Mas assim, a ferida, esses carrapichos que ainda insistem em estar conosco, né, porque a gente não larga eles, ele precisa ser curado. Ele não é para humilhar, não é para o fulano ou alguém falar assim, você está errado. Não, não é isso, porque isso não é evangelho. Deus, ele revela a verdade para oferecer a vida, reconhecer a doença espiritual, e é o primeiro passo. Quando você reconhece que tem aquilo ali, já é o primeiro passo. Para poder o quê? Receber a cura de Cristo. Ok? Então, nós precisamos reconhecer aquilo que está de errado na nossa vida. Por isso que eu pedi a vocês para que pegassem o celular e vissem o rosto de vocês. Porque às vezes a gente coloca o eu como trono. Sabe? E Deus, ele quer mudar isso. Ele precisa. Porque você precisa confiar nele. O segundo tópico diz assim: o que Deus fez em Cristo. Nesse mesmo capítulo, né, de Efésios, ele vem falando da salvação pela graça. E a salvação é um dom de Deus, recebida pela fé, não por mérito humano. Não somos nós que abrimos a porta com esforço. Cristo abriu com a cruz. Se alguém já tentou abrir a porta? E tipo assim, você está fazendo força, você sabe que ela não está trancada, e você está tentando abrir a porta com uma força sem igual, e quando você menos espera, o mais simples possível, você consegue abrir a porta, você fala assim, era só isso? É, tipo isso. Pois é. Então, só na simplicidade, sabe? Deus, ele não quer o nosso esforço. As boas obras não são o preço da salvação, mas o propósito de uma vida salva. Então, se você é salvo, logo, as boas obras, elas são uma consequência. Então, nós servimos, não é para ganhar pontos com Deus. Olha, hoje eu varri o chão da igreja. Hoje eu fiquei lá no banheiro da igreja. Hoje eu fiquei lá na cantina da igreja. Legal. Mas isso não ganha ponto. Mas porque foi transformado e deseja refletir. Se você é salvo, é lindo de ver o apoio, todos os ministérios, de estar à frente de alguma situação e ver o amor, sabe? Nossa, eu pensei em fazer isso aqui de um tal jeito, sabe? É um detalhezinho pequenininho. Às vezes está ali na recepção, às vezes é só um abraço, um sorriso. Você não sabe como é que foi o dia daquela pessoa. Você não sabe o quanto ela precisava. Leinha quase me deu um bandão ali. Assim que eu cheguei, eu só fui dar um abraço nela de bom dia. Cadê a Leinha? Tá ali. Foi embora. E ela foi me deu um abraço, sabe? E é isso. Sabe? Você servir
com amor, com zelo, ter prazer aonde você está, servir com alegria, não ser mais um cargo, até mesmo porque se estiver sobrecarregando você, cara, mas que é melhor até sair. Então, assim, a gente tem que ter o zelo com o amor de Deus. Em Romanos, né, como nós vimos, no 21, 26, ele fala da justiça e da justificação. Deus, ele manifesta a sua justiça e, ao mesmo tempo, justifica o pecador por meio de Jesus. Deus não ignora o pecado, ele oferece perdão real, pagando o preço em Cristo. Então, a vitória, né, da cruz é o pecado tratado, sabe? O Senhor, o Cristo, ele levou o pecado sobre si, sem merecer. Ele levou sobre si. Então, o Pai, a partir do momento que ele abre essa porta, que é a porta, né, que nós dizemos que é a cruz, a condenação, ela é quebrada, não existe mais condenação sobre a sua vida. Não existe aquela, já viram aquele videozinho que um copo cheio de sujeira, e aí vai passando de geração em geração, aquilo ali vai sendo quebrado? Tem coisas na sua vida que só você vai conseguir quebrar, porque você tem o entendimento de Cristo. E você vai identificar, e você só vai identificar porque você mergulha no Senhor. Então, o Pai, ele está ali de braços abertos para poder te receber. Você é um filho e uma filha. Ele te adotou. Você é amado do Senhor. Se porventura, se tem alguém aqui hoje pela manhã carregava algum tipo de culpa, né, que está te trazendo a paz, eu quero te dizer nessa manhã que você não precisa carregar essa culpa. Você não precisa carregar aquilo que falaram para você. Deixa eu queimar. Sabe por quê? A dívida já foi paga. A dívida já foi paga. Nós não precisamos carregar aquilo que não é nosso. Sabe, mágoas, aquilo que só faz a gente despedaçar. Sabe que aquela ferida que parece que... Você sente que tem alguma coisa, alguém já tem alguma farpa no dedo? E quando você passa o dedo e você está sentindo que ela está lá dentro, o que você precisa fazer? Você pega, né, uma agulha esterilizada. Cadê a farmacêuticas? Esterilizada, gente. Por favor, tá? Até mesmo porque se você não esterilizar, você vai piorar a situação. Você vai criar uma ferida bem pior. Vai infeccionar aquilo ali. E aí, caso até de você ir para o médico. Então, tem farpas que elas são tão profundas que você tem que arrancar com alguma coisa. E esse sentimento que se alguém porventura, Deus ele está me incomodando muito a enfatizar isso. Para dizer para você que você não precisa carregar nada disso. Nada disso. Porque a dívida ela já foi paga. Você é uma nova criatura. O que é velho, passou. É passado. Sabe, se porventura, se voltar e tentar te apontar e dizer que você está errado, e dizer que você não pode, que você não vai conseguir, que você tem,
você é fraco, você é fraca, você é infeliz, você não vai ser alegre, você não vai ser próximo. Cancela. Você é uma nova criatura. John Stott vem dizendo que a cruz mantém Deus justo e amoroso. Ele não compromete sua santidade, mas revela o seu amor. E Packer, me perdoa se eu falar errado, tá? A salvação não é apenas escapar do juízo, é a adoção. Somos recebidos como filhos na família de Deus. Nós temos erros. Nós não chegamos aqui, que lindo, sem pecado nenhum. Todos nós pecamos. Mas a partir do momento que nós entendemos que nós temos pecado, nós vamos lutar todos os dias para aquele pecado ali sair. E não é falar assim, eu tentei uma vez, não consegui, vou desistir. E aí entra aquela pessoa que é sua amiga vai, amigo ou amigo, tá? Vai dizer assim, não, vamos, você vai conseguir. Sabe quando você está caindo e a pessoa fala assim, não, vambora. Você vai conseguir, vambora. Sabe quando você está naquela corrida e você está cansando, não, eu não vou conseguir, eu estou exausto, não, eu não vou conseguir, eu estou exausto. E aí tem aquela pessoa, vai que você vai conseguir. Falta só isso aqui, só isso aqui. Falta, não sei quanto tempo, falta só isso aqui. Não te dá um gás? Fala assim, cara, só falta isso aqui. E assim a família de Deus, nós precisamos, né, como foi ministrado, nós precisamos estar em unidade. Nós precisamos estar lado a lado. Não é apontar a ferida do outro e dizer assim, fulano, não é isso. É você estar lado a lado da pessoa e falar assim, não, fulano, eu erro também. Vamos junto. E uma coisa que eu falo, né, que nós precisamos, a gente não precisa passar pela situação para poder aprender. Nós, ao observarmos, nós estamos aprendendo. Então, se você tem uma pessoa próxima, né? Nós temos a célula, que a célula é uma ajuda, né? É um grupo pequeno que a gente consegue lidar ali com as falhas umas das outras. Né? A gente até fala lá na célula que a gente precisa, né, estar conectadas umas às outras. Nós precisamos saber que existe sim as nossas diferenças, mas essas diferenças elas não podem nos afastar umas das outras, que nós precisamos estar conectadas umas com as outras. Nós precisamos saber que a dor do outro também é minha dor. E o Senhor, quando Ele cuida de nós, a gente sente o afago dEle, né? Mas quando nós temos também uma pessoa que é de Cristo e tem um entendimento espiritual, ela vai também te dando um norte, porque às vezes você meio que fica desorientado, né? Às vezes você está pensando num problema, em alguma coisa, e o Senhor, Ele coloca pessoas no nosso caminho para poder ajudar na nossa caminhada. Lembra? Fundamentos é estrada. E a estrada, às vezes, tem uns buracos, e esses buracos são bem grandes. E são as pessoas que estão ao nosso lado que vão auxiliar. Então, as obras nos remetem ao amor em ajudar, usar os dons,
e talentos para edificar a igreja, testemunho de vida, viver com integridade, honestidade do dia a dia, perdão, obediência diária, né, que é a questão da oração, da leitura, né, da Bíblia, da comunhão. Tudo isso é obra. Então, se você está aqui ministrando, você está usando o dom que o Senhor deu na sua vida. Se o seu dom é de varrer, seu dom é de ajeitar a cadeira, faça isso com excelência. É o dom que o Senhor te fez. Sabia que às vezes é só você colocar a capa na cadeira, você está ministrando na vida de alguém? Você passar e falar, abrir um sorriso, ou então, vocês acham que eu sou calma, né? Pelo meu tom de voz e tudo. Eu estou ministrando também na vida de vocês. Eu não acho que eu sou tão calma assim, mas se estão falando, amém. Então, o Senhor, Ele tem N maneiras de trabalhar na sua vida, sabe? Para cada um, Ele deu um dom. Imagine se todo mundo tivesse o mesmo dom. Seria legal? Seria super chato, porque todo mundo tem um dom. Então, a gente complementa um ao outro. Nós temos, então, estar em unidade para que essa obra ela venha crescer cada vez mais. Terceiro tópico. Como eu respondo ao Evangelho? Responder ao Evangelho é com arrependimento, fé e vida nova. Lá em Atos 2, após ouvir, né, a pregação de Pedro, a multidão pergunta, o que faremos? E a resposta ela vem. O Evangelho sempre exige uma resposta. E essa resposta, ela não é uma informação neutra. Ela é um convite de transformação. Não tem como uma pessoa ser salva e ela não ser transformada. Então, se uma pessoa ouve a palavra e ela decide parar, né, com coisas, né, que justifique o seu vício, né, por exemplo, uma mentira ou outra coisa em si, ela acaba buscando, né, ela fala assim, não, eu preciso tirar isso de mim. Mentir não é coisa de Deus. Ansiedade não é coisa de Deus. Orgulho não é coisa de Deus. Então, a partir do momento que nós somos tocados, quando, sabe o eu, ele sai e vem o Espírito Santo. Então, o arrependimento é mudança de direção. Eu estou por esse caminho, mas eu sei que Cristo é para cá. Estão me tentando de novo. Estão me tirando do foco. Mas eu sei que Cristo está aqui. Arrependimento é mudança. Nós precisamos mudar a nossa rota. Aonde está a rota de vocês? A rota está para o lado das amizades? A rota está distante do Senhor? Aonde está a sua rota? Aonde está a rota? Arrependimento não é remorso. Remorso é sentir culpa. Arrependimento é mudar de rumo. Deixar de justificar o pecado e começar a confessar e abandonar é trocar de Senhor. Eu saí do trono e quem entrou? Quem entrou? Cristo, Jesus. Então, Ele entra como nosso Senhor. Senhor, Ele é tão cordial que Ele não entra se tiver o pecado. Eu falo assim, tu tá aí. Se você não pedir, se você não der ordem para isso daqui sair, Ele vai continuar. Então,
se alguém ele decide parar com alguma coisa e começa a colocar Cristo, a rota ela está sendo alinhada novamente. E todos os dias nós temos que colocar a nossa rota em Cristo. Fé em Cristo não é só acreditar, mas confiar e obedecer. E 2 Coríntios 5,17 está assim. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se tudo fez novo, você ganhou uma nova identidade. Então, que quem está em Cristo é uma nova criatura. E aí, a gente fala assim, tá, tudo bem, eu sou nova criatura, então eu não vou ter mais luta, eu vou estar com Cristo, Cristo é bonzinho, ele não vou ter luta. Pelo contrário, a vida cristã, ela ainda existe batalhas, mas só que agora com uma nova rota. Você tem Cristo Jesus. Agora você tem um entendimento de Cristo para saber o que é certo, o que é errado. E Ele vai te dar a força. A graça não só perdoa, ela vai transformar. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem raiva, Deus, né? Se ela tem raiva, a pessoa ela tem que dizer, declarar que aquilo ali não pertence ao Senhor e agora ela vai responder com o quê? Paciência. Se você tem raiva de alguma coisa, você vai ter que pedir paciência ao Senhor. Você tem que pedir os frutos do Espírito Santo para dizer para o Senhor. Então, Senhor, me dê mansidão, né? Me dê sabedoria. Então, é através dessas atitudes, desses sinais, que nós vamos ter uma nova vida. E quais são os sinais práticos de conversão? Fome por Deus. A pessoa que aceita Jesus, ela tem logo o quê? Uma fome e uma sede incessante do Senhor. E ao longo da nossa estrada, nós esquecemos dessa fome e dessa sede. Porque a gente pensa que a gente está grandinho demais para poder buscar o Senhor. Pelo contrário, nós não falamos que existem as batalhas? Então, essa fome por Deus é um desejo de conhecer mais a palavra e de orar. Nós temos, através dessa fome, dessa sede, nos tornamos mais sensíveis ao Espírito Santo, ao tal ponto da gente perceber que nós estamos indo para o caminho errado. Um outro exemplo, se uma pessoa que se importava em falar palavrões, quando ela tem essa sensibilidade do Espírito, ela começa a sentir incomodado. Ela percebe que aquilo ali está errado, que aquilo ali não vai alimentar ela em nada. Então, ela começa a mudar o quê? O linguajar. Então, nós precisamos alimentar esse fogo. E esse fogo, ele só vai ser alimentado, essa fome, ela só vai ser alimentada quando nós pararmos para poder refletir na palavra do Senhor. E aí, vou deixar para vocês como atividade de casa, né, como teacher, um teste, né? São várias pontuações, né?
quero que vocês parem e pensem. Minha vida está apontando para Cristo ou para mim? Nós falamos aqui ao longo desse estudo, né? Que só existe um Senhor na nossa vida. E esse Senhor é Cristo ou é você? Momento de reflexão, de autoavaliação. E aí, uma das coisas que peca muito no nosso tempo é a questão de redes sociais. Não sei se vocês já pararam para poder ver o tempo de uso de cada aplicativo, é surreal. Se você parar para ver, você está vendo, é 5 horas de Instagram, é 6 horas de WhatsApp, é não sei quantas coisas, mas você não tira 1 minuto para poder falar com Deus. Nem acorda, nem agradecendo a Ele. É forte. Uma outra pergunta. Minhas decisões refletem a Cristo ou apenas meus interesses? Às vezes colocamos a nossa prioridade em primeiro lugar. Mas vocês já pararam para perguntar a Cristo se Ele está nessas decisões? Porque às vezes você quer ir por um caminho que Ele está falando assim, não é para ir não, meu filho, vem para cá. Aqui. Muda. Então, é para vocês refletirem mesmo. Será que nós estamos indo à mente de Cristo ou nós estamos fazendo o nosso eu? Segundo ponto é... Alguns chegaram aqui com a vida toda bagunçada, né? Talvez uns mais, sabe quando a gente dá aquela sacudida, que o cabelo fica todo em pé, que, sabe, a roupa até sai do lugar. Como é que era a sua vida antes de Cristo? E como você conheceu Jesus? A partir do momento que você conheceu Jesus, o que o gerou em você? O que gerou? E o que depois mudou, depois que você conheceu Jesus? A partir do momento que nós compartilhamos, né, uns com os outros, nós fortalecemos a fé e nós inspiramos aos outros. Eu não sei com quem eu estava conversando esses dias. Lembrei. E aí, a gente estava conversando e tudo, e a gente citou, né, porque às vezes a pessoa, ela se coloca uma capa, fala assim, eu não tenho problema, não acontece nada comigo, tá tudo bem comigo, sabe, tá tudo na paz, tá tudo no amor, e às vezes a pessoa esconde a ferida, aquilo que está guardado, né, dentro da pessoa, e não deixa transparecer para o outro a sua vivência. Porque tem coisas do nosso passado que vai fortalecer um outro. Na célula, principalmente, que a gente compartilha mais, a gente fica assim, nossa, você passou por isso? E eu estou passando por isso. Como é que você passou por isso? Assim, 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 assim. Aí eu falei assim, poxa, então eu vou conseguir, porque você passou, né? Então, quando a gente compartilha a nossa fé, quando nós compartilhamos, gera-se uma fé na outra pessoa. E isso vai inspirar outras vidas, tá? E aí eu quero que nesse momento vocês fechem os olhos de vocês. Eu quero que nesse momento nós estamos falando
de áreas, né, da nossa vida que precisam ser mudadas. Cristo, ele já nos salvou, mas existem áreas na nossa vida que precisam ser mudadas. Pecado, ferida aberta, né, decepções, hábito, prioridade. Agora, nesse momento, eu quero que vocês pensem naquilo que está impedindo o crescimento espiritual na sua vida. Aquilo que te tira da rota, aquilo que está fazendo você olhar para o outro lado e menos o olhar de Cristo. Senhor, nesse momento eu coloco, Pai, diante de Ti, cada área que foi aqui representada, Pai, na mente e na vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, se há alguma ferida que ainda reside ainda na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, que nós reconhecemos que sozinhos nós não vamos conseguir mudar, mas confiamos na Tua graça, que é suficiente para nos libertar e transformar. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo, Ele que venha nos dar força para poder abandonar aquilo que não nos dá coragem, aquilo nós queremos fazer aquilo que Te agrada, aquilo que vai nos tornar obedientes ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que cada ferida ela seja curada pelo Teu amor. Em nome de Jesus, que cada hábito seja substituído pelas práticas que glorifiquem o Seu nome. Que as prioridades elas sejam alinhadas com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toma o trono do nosso coração. Que não seja mais o eu, mas que seja o Senhor nos governando, em nome de Jesus. Senhor, faz da nossa fraqueza um lugar de manifestação do Seu poder e transformação visível. Em nome de Jesus, em nossas atitudes, palavras e relacionamentos. Assim, Pai, eu Te oro e entrego, Pai, cada área que foi colocada aqui. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente poder caminhando para o final, nós temos um plano. E esse plano, ele é simples. Ele é fácil de ser seguido. Mas ele precisa ter uma constância. Ele precisa do momento da palavra. Sabe, aquele momento que você lê a palavra, anota o versículo que mais chamou a atenção. Eu acho interessante que minha mãe ela tem um caderno, até de 15 matérias. Toda palavra que ela lê, ela vai lá e anota. E aí, às vezes, ela vai e volta aquilo que ela escreveu, tipo assim, ano passado. E isso daí, ele cria um relacionamento íntimo com o Senhor, sabe? A palavra, ela é revelada a cada momento que você lê. Você pode ler umas trocentas vezes. Todas as vezes ela terá um jeito, né, para poder falar nos nossos corações. Então, através da palavra, da oração, da comunhão e a obediência na prática, tá? Então, a Bíblia não começa com um mandamento humano. Faça. Né? Quando a gente fala, faz aqui agora, né? Mãe tem muito disso. Faz aqui agora, estou mandando. Mas com uma ação divina. O Deus, ele fez o quê? Fez. Haja luz. Faz isso. Ele deu uma ordem.
Isso significa que a salvação não nasce do esforço humano, mas da iniciativa graciosa de Deus. Quando Deus age dentro de nós, a mudança se manifesta fora. Mas Deus, ele só vai mudar se nós abrirmos a porta e mudar o que está dentro. Se você continuar com a portinha fechada, não vai adiantar de nada. O fundamento da fé não é teoria abstrata, mas estrada concreta. É vida vivida no dia a dia. E aí, lá na lição 3, nós vamos aprender que se nós fomos salvos pela graça, como vivo essa graça quando enfrento pressão, que são os desafios diários da nossa vida, família, trabalho, amizade, ansiedade, que são as preocupações futuras, e a espera, que é um momento que parece que Deus está demorando. Então, no próximo estudo, nós vamos falar dessas pressões que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, na próxima lição, ela mostrará que viver a graça nesse momento exige oração, confissão e perseverança. Tá difícil? Persevere. Falta só isso aqui, ó. Só isso aqui. E assim eu agradeço a minha oportunidade. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.